eu acho que estava melhor no jogo já naquele momento, poderia já ter empatado o jogo. O Fábio fez uma defesa embaixo fantástica, né? O Fábio é um goleiraço, né? Trabalhou contigo no Vasco, não trabalhou? Vasco e Cruzeiro, né? O Fábio, pô, é um cara fantástico, é um cara... Foi muito legal o Fábio, fazendo um parênteses, né? Eu trabalhei com ele começando em 2003 e fui trabalhar no Cruzeiro em 2018, né? E aí ele já era ídolo no Cruzeiro e tal. E, cara, era a mesma pessoa. O Fábio é um cara muito, assim, do bem, é um cara meio matutão até, ele é lá do Mato Grosso, né? Meio matutão e tal. Um cara humilde demais, é um cara fantástico, é um cara que eu adoro. Eu acho que foi um cara injustiçado aí na seleção brasileira ao longo dos anos. Poderia ter tido muito mais oportunidade, né? E hoje tá muito bem também. Seria nada demais também, amanhã ou depois, ele ter uma chance na seleção, mesmo ele com uma idade muito avançada. Enfim, ele fez uma defesaça ali embaixo e o Inter já era merecedor do empate, na minha visão, ali no fim do primeiro tempo. Acabou empatando depois da expulsão. Na volta do intervalo, eu acho que o Diniz foi muito bem nas substituições. As 3 substituições que ele fez, ele foi muito bem. E o Fluminense praticamente igualou o jogo. E aquilo também, muito Diniz também, né? O Fluminense acabou tomando o segundo gol quando tava 10 contra 11 e o Fluminense dando contra-ataque, né? Partindo pra cima, 10 contra 11 e tal. Então são filosofias dos treinadores, né? E é isso que a gente falou, né? Não adianta criticar o Diniz, não adianta falar, eu não faria dessa forma. O jeito dele é esse, ele deu certo com esse jeito, né? Então ele tem que ir pela convicção dele mesmo. É engraçado, porque eu não digo que o Fluminense jogou melhor com 10 do que com 11. Mas fez um jogo no mínimo igual. Assim, com 11 no primeiro tempo e com 10 no segundo, o nível não baixou tanto, porque... Não, eu acho que dá pra dividir. O primeiro tempo ali, por exemplo, vamos botar aí 45, vamos botar metade, 22,5. Eu acho que os primeiros 22, 23 minutos o Fluminense foi melhor do que o Inter. E nos últimos 22, 23 o Inter foi melhor. Então acho que o empate ali no primeiro tempo foi justo. E quando o Fluminense veio, né, pro segundo tempo, tinha aquela expectativa, 1 a menos e tal... O Diniz, as 3 alterações, eu acho que ele foi muito bem nas 3 alterações, equilibrou o jogo foi super igual também no segundo tempo. Eu achei que foi um jogo linear do Fluminense, Exato. assim, com 11 e com 10... Exato. Porque, pô, vamos lá, eu vendo de casa, você estava do estádio, mas eu vendo de casa. Pô, o Fluminense com 1 a menos, o Inter com 1 a mais, jogando ali, Sim. e o Inter já tinha tido chance, o Fábio tava bem no jogo. Exato. Pô, o Inter fez o segundo com o mercado, foi anulado, mas fez o segundo depois de novo, foi assim... Vai ser mais uns 2, assim, no mínimo mais um ou 2. Parecia, dava a sensação. E não, o Fluminense seguiu jogando, seguiu tentando. Não, eu achei até que o Kudê também é um treinador que eu gosto bastante também, né? O Kudê, eu acompanho ele bastante desde o Racing. Em 2018 eu tava no Cruzeiro, a gente jogou contra Libertadores e tal. É um treinador que me agradava bastante. Eu fui muito ao Maracanã pra ver esse duelo, né? Diniz e Kudê, né? Eu achei que até o Kudê pisou um pouquinho no freio em demasia ali no segundo tempo. Eu acho que tinha... Aí já é o outro lado, né? Vendo pelo outro prisma, né? Eu se sou o Kudê, eu teria arriscado um pouquinho mais ali. Porque o Inter pode ter perdido a classificação no Maracanã. Ah, tá fora de casa. Tá fora de casa, mas você tinha um homem a mais, 45 minutos, né? Eu acho que tinha que ter arriscado um pouquinho mais. É que eu acho que o Kudê fez o seguinte, até quando ele começa a tirar o Aranguiz, começa a tirar o Alan Patrick, eu juro que eu olhei só por esse prisma, tá? Independente se fez certo ou se errado. Ele foi pro Maracanã pra perder de pouco. Vendo o Inter jogando no Maracanã, foi pra cima, beleza. Sim. Mas antes do jogo, eu imaginava o Inter até parecido do jogo contra o River. Era pra, tipo assim, a gente não pode chegar no Sul eliminado. Você vê até ter um discurso da torcida do Inter. Galera chegando no estádio, já tipo assim, poxa, a gente tem que chegar vivo no Sul, vamos chegar vivo em Porto Alegre. Quando ele viu que tava 2 a 1, ele viu que já tava vivo com 30 do segundo tempo, que ele não ia tomar... Não parecia que ia tomar 3, 4? Sim. Ia perder a classificação ali. Eu acho que ele foi... Cartões. Até conhecendo um pouco do elenco que ele tem. Que é um elenco mais envelhecido. Sim. É um elenco que não tem pra fazer a batida de jogo que o Inter fez. O Alan Patrick saiu mancando, saiu... Sim, mas eu não falo nem das substituições, né? Mas eu falo do modelo de jogo mesmo. É que eu acho que ele botou o time pra trás porque, assim, se a gente tomar um empate, tamo vivo. Se a gente sair com 2 a 1, tamo vivo. Sim. O que vier lucro, eu acho que ele pensou muito... Ele foi muito pragmático. E eu não sei se semifinal de Libertadores é espaço pra pragmatismo. Sim. Eu acho até que ele e poderia as sair oportunidades, classificado. elas são únicas, né? Pois é. Ele teve uma oportunidade de jogar 45... Você vai jogar uma decisão de 180 minutos, né? Você tem 45 minutos com um homem a mais, você não pode desperdiçar a oportunidade. Né? É porque eu acho que ele foi muito com o regulamento, com a estatística embaixo do braço. Ele fez certo que ele tirou no intervalo o único que tinha cartão amarelo do Inter, né? O volante dele. Fez certinho ali. E aí eu acho que tinha que ter arriscado um pouquinho mais, né? Então acho que faltou peça também pra ele arriscar mais. É. Você olha pro banco do Inter assim, tio Luiz Adriano, tio Carlos de Pena.
Mas não tem um game changer, né? Não tem um cara assim... Eu gosto do Depena, o Depena eu acho bem interessante. Mas você vê o time do Fluminense, tem sempre... Pode vir, pô, o próprio John Kennedy que começou com o titular, mas aí vem o... Quem entrou no segundo tempo? Eu já esqueci. O jogo foi semana passada, me pegou. Quem entrou no segundo tempo pelo Fluminense? Não, entrou no intervalo o Alexander, né? Então, você tinha o Alexander. Entrou o Marlon, entrou... Era o Alexander, eu tava tentando lembrar. O Alexander é um cara que muda o ritmo do jogo. O Inter tem Alexander entrou muito bem, O Inter tem muito cara que joga no mesmo ritmo ou que baixa um pouco o ritmo. Mas você vê, ele tirou o Aranguiz e colocou o Bruno Henrique. Joga... Parecido. Joga parecido. Mas já baixa o ritmo de correria, de intensidade, já baixa. Isso eu acho que acaba prejudicando um pouco o Inter. A gente comentou isso aqui na segunda, quando a gente fez o nosso episódio. Na segunda ou na quinta, quando a gente fez o episódio. É um time que, assim, na hora de girar, falta peça, né? O Fluminense parece um elenco mais... Pelo menos mais moldado pro que o Diniz quer. Acho que pelo fato do Cudê ter assumido no meio da temporada. Você vê, ele trouxe o lateral direito, mas assim, não trouxe tantos reforços, tantas peças. Ele colocou o Dalbert, que é o Dalbert, que é lateral esquerdo de meia. Ele tentou fazer alguma coisa, mas... Eu acho que ele foi com a estatística de pensar o seguinte: o Fluminense fora de casa vai mal. Não, é questão a gente de vai decidir em casa. Lógico que ele foi pensando isso, né? Ele falou, não, agora até as entrevistas dele pós-jogo mesmo foram nesse sentido, né? Agora nós vamos decidir em casa e tal. Mas o Fluminense também fora de casa não é uma galinha morta, né? Aqui ele teve a oportunidade de jogar 45 minutos com um homem a mais, né? Isso faz muita diferença, né? Ele poderia ter saído do Maracanã classificado. Né? Depois fez o segundo, ele poderia ter colocado mais um atacante. Nem que fosse pra recompor depois, tirando o próprio Ender, enfim. Vendo de casa. Vendo do estádio, não sei se você ficou com essa sensação. Mas eu achei até que ele poderia ter colocado, talvez, 2 atacantes pra começar a incomodar, pesar a última linha. Tentar alguma coisa, pra começar a incomodar mesmo, assim. Pô, vamos meter logo mais um. E aí a gente vê... E o Valência bem no jogo, né? Joga muita bola, né? O Valência é bem no jogo. Se ele bota o Luiz com o Valência ali, eu acho que ia... Tem uma coisa que me incomoda no Ener Valência absurdamente. E joga com uma facilidade, né? Ele joga muito fácil. Mas eu vi nesse jogo do Maracanã, não sei se você ficou com a mesma sensação do estádio. É um cara que não gosta muito de decidir o jogo. Ele é mais um segundo até, né? Para um centroavante. Não, mas é por isso que eu tô falando. A minha ideia básica era essa, era a entrada do Luiz Adriano junto com o Valência. Eu achei que ele ia pesar a linha, que o Fluminense com um a menos. Porque, assim, eu acho que ele começou certo com o Valência, bem solto, né? Mas aí, quando o Fluminense teve um jogador a menos, eu acho que ele poderia ter... E o Fluminense acertou muito a defesa, né? No primeiro tempo ele jogou mais tranquilo. Exato. O Fluminense ocupava mais o campo de ataque. Ele tinha espaço pra jogar ali, né? Entre o Felipe Melo e o Marcelo. No segundo tempo isso morreu, porque o Fluminense baixou um pouco o bloco. Deu menos campo pro cara correr. Isso. E ele tirou o Felipe Melo e botou o Marlon. Botou os caras todos jovens também, né? Então ele também ficou preocupado com a questão da idade, né? O Ganso vinha voltando, tem uma idade. O Felipe Melo, mal ou bem... Tem uma idade, né? E com menos campo, né? Já que o Fluminense se entrincheirou um pouco mais pra sair na velocidade. Exato. Você perde um pouco daquele arranque que... O Alexander entrou muito bem no jogo também. Muito bom jogador. O Ener tem aquela coisa de gostar do arranque, né? A gente vê os melhores lances do Inter no primeiro tempo. É tudo ele fazendo facão nas costas dos caras, assim, com 30 metros, 40 metros. Tem lance, ele sai do meio de campo correndo e recebe o passe. Então, faltou um pouco isso. Achei que ele teve uma bola no primeiro tempo que tá martelando, que eu acho que foi a bola do jogo pro Inter. Tava 1-0 ainda, o Felipe Melo vai dar um passe, ele pisa na bola. Exato, e dá o passe. Aquela bola... Você é o atacante. O Júnior treinador, a bola sobrou no pé do atacante do Júnior, ele toca pra trás, tu joga a prancheta no chão. Fala a verdade, fala a verdade. Ele tinha que ter batido ali, né? O goleiro tá caído, amigo. O passe pra trás, o cara tava de frente. Você é o atacante. Também acho. Eu tenho essa visão, assim, egoísta. Eu acho que o atacante tem que ser egoísta. Não, e a situação merecia isso, né? A situação, o cara deu no pé dele e conclui, pô. Domina e conclui. O gol é muito grande pra ele não tentar o chute. Mas é isso que você falou. Ele é mais... É o que eu penso dele também, né? Ele não é aquele... É o que a gente tava falando do Verratti ali. Você acha que o Verratti ia dar pra trás? O Germancano naquela bola. Exato. Pô, o Germano nem dominava, né? Aquela bola de primeira. Caiu no pé dele, no pé bom, no pé ruim, de primeira. O gol é muito grande, sem acertar o gol. Ele não tem essa coisa do 9, né? Ele sempre foi um jogador na carreira dele mais de rodar, né? Agora, em fim de carreira, ele já tá indo mais pra 9, né? Já tá... E foi muito bem. Ele foi muito bem no primeiro tempo, porra. Fez um jogo absurdo, mas assim, talvez seja o fator de desequilíbrio pra um jogo em Porto Alegre. Mas o que eu digo é assim, ele tendo 11 contra 10, né? O Valência é bem no jogo e tal. Se bem na última linha lá do Fluminense, né? Se ele mete o Luiz Adriano ali e puxa um pouquinho ali, ele pra jogar nas costas ali, entre André e o Alexander, porra. Primeiro que, de repente, o Alexander já não ia sair como saiu, né? Já ia dar... Que pra mim, o grande desafogo do Fluminense foi o Alexander ali. Entrou muito bem no jogo. E tem um atacante
mais de área, né? Igual o Luiz Adriano incomoda no jogo aéreo, né? Que exato. Ele é bom no jogo aéreo, mas ele não incomoda tanto, né? Ele, talvez por ser segundo atacante, ele não tem aquela coisa de encostar toda hora. Eu vi pela televisão. E aprender bem os dois aí. Por exemplo, o Marlon mesmo começou várias vezes a construção ali no segundo tempo. O Marlon tem qualidade pra isso. O Marlon podia jogar de volante, se ele quisesse. Se ele quiser jogar de primeiro volante, aí você bota o Luiz lá, tu já prende os dois já não vão sair, né? Você começa a jogar numa bola mais longa, e tu bota o Valência aqui, tu vai prender o André e vai prender e começa a jogar... o Alexandre. Tu já prende 4 praticamente. E bota o Ener Valencia pra jogar pela segunda bola, né? Que a bola boa dele é a segunda. Exato. Ele não é... Pra espaço, né? Ele não é tão bom no... Assim, no alto ele se defende, mas ele não é... Não é. Ele não é 9, né? Nunca Nunca foi, né? E não é o Verratti, não é um atacante... Não é o Caleri, por exemplo. Exato. Caleri, qualquer bola que você der na direção vai dele, disputar. ele vai... Ele pode não acertar a bola, mas ele vai acertar o zagueiro. Exatamente. Vai fazer uma falta, ele vai disputar, vai incomodar o zagueiro, né? Foi o que eu achei também. Queria ter essa sensação de que foi no jogo em loco, porque eu achei que no alto... Sim. Não, eu não tô falando mal do Kudê, pelo contrário. Eu acho que o Kudê é um baita de um treinador. Mas assim, até pela característica dele, eu esperava uma atitude dele dessa, né? Mas dá pra entender também, semifinal de Libertadores, né? Ele também deve ter pensado, né? Pô, vou garantir aqui. Mas acho que essa estratégia do Kudê funcionaria muito se tivesse separado o gol fora. Porque, pô, gol fora, você saiu com 2-2, o 0-0 e 1-1 é teu. Sim, é diferente. Mas, pô, com um gol que vale tudo igual... 0-0 não é de ninguém, né? 1-0 do Fluminense faz o jogo virar um inferno lá. Sim. Sei lá, eu acho que ele deixou muito o jogo na linha. Exato. Ele apostou tudo pro Beira-Rio, né? Ele apostou tudo pro Beira-Rio. Era uma situação que ele podia matar aqui, né? Boi Preto conhece Boi Preto. Vai ver que ele conhece o elenco dele, sabe que no Beira-Rio vai funcionar melhor. Sim. Mas eu também seria... Acho que faltou um pouquinho de ousadia. Não queria que ele abrisse o time, fosse pra dentro. Botar 2 atacantes ali, talvez até tirar o menino da ponta, que ficou um pouco sem função. Ou o Wanderson ou o Maurício. Eu teria até tirado o Maurício. Eu achei que o Maurício tá mal no jogo. O pessoal falou que ele foi muito bem. Eu, de casa, não gostei muito. Eu até tiraria o Wanderson. O Maurício, mal ou bem, é mais armador que o Wanderson, mais meia, o Wanderson né? é mais... O Wanderson precisa de espaço. Exato. É outro que precisa de espaço. Exato. Você traria o Valência praticamente pra do Wanderson ali, né? Você bota ali pra ele jogar pelo meio, você começa a trocar de posição. Que a grande brincadeira pro Inter ali no segundo tempo era ficar trocando de posição toda hora, né? Pra tirar os caras. Que foi mais ou menos, entre muitas aspas. Não, e até o momento que ele tirou o Alan Patrick, ele poderia ter feito isso. Poderia ter colocado. Nem tirava o Wanderson, poderia ter colocado até o Carlos Depena pra jogar por dentro, que também é um cara que bate no gol. Eu colocaria o Depena num outro momento, né? Mas no momento que ele tirou o Alan Patrick, tava 2-1, era mais esse momento que eu tô falando até. Nem tiraria o Wanderson. Eu acho que ele errou. Você continuaria com as 2 linhas de 4 e tu enfiava os 2 lá com o Valência rodando ali entre os volantes. Pronto. Mas se ele não quisesse se expor tanto... Você não precisava botar o Valência por fora também, pro Valência não voltar tanto. Se ele não quisesse se expor tanto, ele poderia ter colocado o Depena pelo meio pra continuar trocando por aí, talvez puxar o Maurício mais pra centro. Enfim, dava pra ter feito eu colocaria... Eu não teria optado pelo Luca. Talvez eu achei que o menino que... Exatamente. O Depena é armador jovem, também, né? Que é jovem, assim, nada contra. O Depena também faz por fora ali, de fora pra dentro, também faz. Sou jovem, defendo a classe dos jovens sempre. Mas assim, semifinal de Libertadores, é um cara que não tá acostumado. Depena, querendo ou não, é um cara sul-americano, é um cara que já tá acostumado a esse jogo mais de contato. O Fluminense foi muito pro contato, que era o que tinha que fazer. Sim. Não tô falando que foi um jogo maldoso, um jogo violento, mas assim, um jogo que o campo fica menor, tem choque toda hora, qual é o princípio básico do Fluminense? Posse, né? O que você tem que fazer para você acabar com a posse do Fluminense? Você ter posse. Você tá com um homem a mais, você tem que ter a posse maior do que a do Fluminense. Se você bota o Depena de um lado, o Maurício do outro, e você enfia os 2 atacantes lá... Começa a rodar a bola de um lado pro outro. Você roda a bola de um lado pro outro, você acaba com a posse do Fluminense... Você mata os 2 volantes do Fluminense, que um ia ter que ficar, que o Alexander é que tava saindo pra caramba. O Alexander foi o desafogo ali total. O Alexander ia segurar muito mais. E você mata os caras de ponta do Fluminense, são muito importantes, né? Assim, o Guga entrou fresquinho ali também, você também fechava o lado do Guga. Eles iam ter que fazer esse corredor toda hora, né? Ficar indo e voltando, isso cansa pra cacete, né? Querendo ou não, pra um time que carece um pouco de opção pelo lado, porque tem o Keno e tem o Arias, são mais insubstituíveis. E você tem o Germancano que não marca tanto, apesar dele se esforçar, não é a dele. Sim. Então, assim... Ele poderia ter empurrado um pouco mais o Fluminense pra trás, obrigado o Fluminense a ter que correr muito pra roubar a bola e pra sair nessa velocidade. Não, sem... E o Keno e o Arias, assim, eles foram muito bem também no jogo, né? E se você tira os laterais dando apoio a eles, né? Eles já caem um pouquinho de produção, né? E fica fácil pra você marcar, né? Eles não tendo o Guga e não tendo o lateral esquerdo lá de suporte, eles já caem um pouquinho de produção, né? E quando você perde a bola, fica mais fácil de você marcar
Até fazer pressão. Você tá com um a mais, né? Tem sempre um sobrando pra... Exato. Nessa coisa, como é que o pessoal fala hoje? Não, Red 5. Esses nomes bonitos. Rec 5, Rec 6. E você tem, além do Cano, você tem o Marcelo também, que também já é um cara de 34, 35 anos, né? Também. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!